Todo grande evento esportivo, como Olimpíadas e Copa do Mundo, prevê desapropriação. Está previsto em lei, mas na prática, desalojar famílias que vivem uma vida inteira em determinada região é uma proposta que, em geral, caminha longe da justiça. Na última reportagem da série especial sobre o papel do MP nos preparativos para a Copa do Mundo de 2014, você vai conhecer o trabalho do Ministério Público em defesa da qualidade de vida dessa população que vai ser obrigada a deixar as casas por causa de obras e reformas para o torneio internacional de futebol. Novos estádios, avenidas, corredores de ônibus, veículo leve sobre trilhos. Construções que mudam a paisagem urbana das cidades que vão sediar a Copa do Mundo e atingem milhares de pessoas. Segundo dados do Comitê Popular da Copa, grupo formado pela sociedade civil, 250 mil pessoas devem ser deslocadas por conta das obras. Normalmente, essas pessoas estão sendo realocadas para lugares bastante distantes de onde elas moravam, 15, 20 quilômetros do local onde elas estavam historicamente estabelecidas. Quando o governo dá alguma indenização, é ridículo, assim, uma indenização de 10 mil reais, 15 mil reais, você não compra nada em lugar nenhum do Brasil, basicamente. A ONU, a Organização das Nações Unidas, acompanha de perto a questão. De acordo com a relatora independente Raquel Ronick, não devem haver remoções forçadas e as autoridades têm de respeitar os direitos humanos, especialmente as comunidades mais vulneráveis. Em Fortaleza, a estimativa inicial do governo era de que cerca de 20 mil famílias fossem removidas para dar lugar ao veículo leve sobre trilhos, o VLT. O ramal Parangaba-Mucuripe corta 8 bairros, mas a reação da comunidade reduziu o impacto da obra. Nós conseguimos mudar 4 estações, que é considerado uma vitória boa para o movimento, né? Conseguimos salvar comunidades inteiras que iam ser retiradas por a estação estar em cima. Em muitos casos, tinha terrenos baldios ao lado. Então, não havia nenhuma justificativa social ou monetária ou financeira para realizar a desapropriação nos locais onde inicialmente estavam previstos. Fortaleza precisa do VLT e que esse VLT funcione com qualidade, mas que isso não seja construído à custa do deslocamento em massa dessa população. Um dos principais motivos da insatisfação das famílias é com o deslocamento para áreas distantes, o que é proibido por uma lei municipal. O residencial Cidade Jardim, que está sendo construído para abrigar todas as famílias desapropriadas pelas obras da Copa em Fortaleza, fica a quase 4 quilômetros do bairro Boa Vista. 40 anos, 30 anos vivendo numa área, quando vê um benefício tem que correr para longe. O grande problema que nós enfrentamos e que é um enfrentamento nacional é a questão da distância, que além de você, não é só você levar a família para um local mais adequado, mas também que esse local possa estar no entorno do lugar original, e esse é um grande problema. Mas que, repito, nas apropriações feitas pela Prefeitura, como nós temos um percentual mínimo de situações nesse caso, nós temos conseguido, por acordo administrativo, nesse convencimento, nesse diálogo, atingir uma meta altíssima. A insatisfação com os deslocamentos, as baixas indenizações levaram o Ministério Público Federal no Ceará a cobrar dos governos resposta para as famílias atingidas pelas desapropriações. Nós temos uma preocupação que é fundamental. Primeiro, a retirada dessas pessoas para uma área próxima de onde elas habitam. Não é essa a proposta que o governo oferece a elas atualmente. E segundo, uma justa indenização dos imóveis que vão ser objeto de derrubada para que a obra possa passar. A justa indenização e a remoção para áreas próximas é o que manda a legislação, e é isso que nós estamos fiscalizando com relação a todas essas obras de mobilidade urbana. No começo do ano, o Ministério Público Federal em São Paulo e a Defensoria Pública fizeram uma audiência para discutir os reflexos da Copa para a população. Moradores da favela Buraco Quente, ao lado do aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, estavam preocupados com a remoção. Eu queria que o Brasil fosse mais digno, olhasse mais para a classe mais pobre, porque quem move o Brasil também
O pobre também ajuda. A faxineira, o cobrador, o motorista, sabe, o varredor de rua, sai tudo da onde? Da favela. Não, nós não queremos moradia, nós queremos dignidade, nós queremos cidadania, nós queremos que os governos, e aí não é governo municipal, não é governo estadual, não é governo federal, os três poderes têm que estarem juntos num momento desse para poder a nação, a população brasileira, não ser a única a pagar. Desde 2011, quando algumas comunidades foram removidas ao redor do Itaquerão, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo acompanham os impactos da obra do estádio. A gente sempre acredita aí numa possibilidade de se estabelecer e se reforçar uma participação social para que esse movimento exija nas diversas instâncias a atuação dos órgãos competentes para facilitar a resolução desses problemas de uma forma em que o direito, a cidadania e a dignidade da pessoa humana sejam contemplados. No Maracanã, a polêmica é em torno do complexo esportivo. O governador do Rio de Janeiro quer transformar o local num negócio atraente para os investidores que vão explorar o empreendimento por 35 anos. A ideia é demolir as instalações de atletismo e natação, que seriam transferidos para um bairro vizinho. Os alunos da escola municipal, que funciona dentro do Maracanã, também seriam desalojados. Os moradores reclamam que não participaram das discussões do projeto. Em Belo Horizonte, na região oeste da cidade, mais de 200 moradores devem deixar as casas para a abertura da Via 210. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão recomendou à Prefeitura que não remova as famílias sem a prévia intimação e pagamento de indenização. Para quem já foi removido, a recomendação é o pagamento imediato da indenização, além da compensação dos gastos que as famílias tiveram com moradia temporária. O MPF também recomendou à Caixa Econômica Federal que se abstenha de liberar o restante dos recursos para o financiamento das obras, até que seja regularizada a situação das famílias, um contrato de 72 milhões de reais. O orçamento para as obras da Copa do Mundo está previsto em 33 bilhões de reais. Para o governo, a Copa das Confederações foi apenas uma prévia das transformações urbanas que acontecem nas 12 cidades que vão receber os Jogos no ano que vem. O coordenador do Grupo de Trabalho da Copa do Ministério Público Federal lembra da resistência que enfrentou no começo dos trabalhos. Lá nos idos de 2009, algumas resistências ao diálogo, porque não estavam acostumados com essa tutela preventiva, com esse Ministério Público disposto a dialogar, disposto a construir soluções, disposto a apontar problemas sem levantar a espada, um Ministério Público que queria realmente a solução da questão e a regularização do caso. No início houve, mas depois os gestores se habituaram a sentar à mesa e foi mais fácil as tratativas, os diálogos, as reuniões que o GT empreendeu durante todo esse período. A ONG Contas Abertas alerta para a necessidade de fiscalizar como está sendo usado o dinheiro público. Olha, eu acho que ainda vai ser gasto muito dinheiro, não se sabe exatamente quando. É quase impossível que não aconteçam desvios nessas obras, né? Agora, o importante é que haja a identificação do desvio e a punição dos culpados. Nas ruas, a população se manifesta contra os gastos com a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. O Brasil tem coisas mais prioritárias a fazer. A gente tem um estádio bonito, você chega no hospital, você não tem médico, você não tem ninguém que lhe atende. Mais na frente, quando o Ministério Público apurar mesmo, vai ter um rombo muito grande. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal recentemente, questionando a Lei Geral da Copa. A legislação define regras que valeram para a Copa das Confederações já encerrada e que vão valer também para a Jornada da Juventude, evento religioso internacional que terá a presença do Papa Francisco no fim do mês, além da Copa do Mundo de 2014. Para o Ministério Público, dispositivos da norma ferem a Constituição porque violam a igualdade constitucional de todos perante a lei e a proibição de distinção entre brasileiros.
Nos últimos dias, a população está nas ruas do Brasil pedindo serviços públicos de qualidade. A corrupção na política também tem sido outro foco de protesto nas manifestações. Os grandes eventos esportivos não ficaram de fora e nem as exigências da FIFA. É a FIFA que tem que se adaptar aos nossos costumes, nossas leis, e não a gente modificar tudo que a gente está fazendo para receber esse pessoal. Não adianta nós mudarmos as nossas legislações, nossas leis, para beneficiar eles. O Ministério Público Federal está de olho no tema e, inclusive, tem um grupo de trabalho para acompanhar a Copa. Sempre tivemos uma posição extremamente crítica em relação ao que consideramos excessos das exigências da FIFA em relação ao país que cedia a Copa. A Procuradoria realmente critica e o faz fundamentadamente certos excessos em relação a esses benefícios e eu diria ao próprio domínio da FIFA em relação ao país. No Supremo Tribunal Federal, 4 artigos da Lei Geral da Copa foram questionados pela Procuradoria-Geral da República por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. A norma trata de medidas relativas à Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude e Copa do Mundo de 2014. O relator do caso é o ministro Ricardo Lewandowski. O primeiro artigo questionado responsabiliza a União perante a FIFA por prejuízos causados por terceiros e até fenômenos da natureza. Para a PGR, a dispensa de comprovação da falha administrativa viola a Constituição. Se uma pessoa ligada à FIFA, à própria FIFA ou suas subsidiárias, venha a sofrer um dano, mesmo que a União não tenha contribuído para a ocorrência desse dano, por ação ou omissão, mesmo que esse dano não decorra de nenhuma atividade administrativa da União, ainda assim a União será responsável pelo dano perante a FIFA. A lei também concede prêmio em dinheiro e auxílio mensal aos jogadores das seleções masculinas de futebol de 1958, 62 e 70, o que, segundo o Ministério Público, são vantagens de índole privada. Além disso, a ação discorda da isenção do pagamento de custas e outras despesas judiciais dada à FIFA e suas subsidiárias. Qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, salvo aquelas pessoas que são muito pobres e vão à justiça reclamando a chamada justiça gratuita, quando vai à justiça, ele paga pelo serviço do judiciário, por meio de custas e outros emolumentos que estão previstos em lei. Quando eu dou à FIFA, não é, por meio dessa lei, uma isenção dessas despesas processuais, eu estou fazendo um tratamento tributário diferenciado e injustificável. Uma entidade internacional que vai lucrar com a Copa do Mundo dezenas ou pelo menos bilhões e bilhões de reais é beneficiada de maneira absolutamente indevida, não é? Quase que imoral, com um benefício tributário dessa natureza. A seguir, no interior de São Paulo, o Ministério Público Federal consegue garantir obras para melhorar o transporte no entorno do aeroporto de Viracopos. A gente volta já já.